pedras preciosas. Olá, tudo bem? Professor Alberto Chaves aqui para mais uma pedra preciosa para você que vai fazer Enem, você aluno do ensino médio e você que está a fim de aprender um pouco mais de história geral. E a dica, ou simplesmente a pedra preciosa, eu quero falar aqui da contribuição da burguesia. Ah, da burguesia, professor? O que quer dizer isso? É simples. Quando você lembrar do nome burguesia, você vai ter que lembrar o seguinte, que lá no cenário da Idade Média, nós vamos ter um grupo que vai surgir economicamente muito poderoso e que vai começar a se destacar pelas suas necessidades da prática do comércio. Então, essa burguesia é o grupo que vai investir na expansão marítima europeia, é o grupo que vai investir no campo intelectual e do conhecimento através do renascimento cultural, é também o grupo que vai ser responsável em procurar uma nova religião e que vai surgir aí o calvinismo, a religião que vai justificar e legitimar o capitalismo com o lucro e o trabalho. E nós vamos ter também essa mesma burguesia reivindicando o poder político, já que ela tinha o poder econômico, agora ela vai reivindicar o poder político através das revoluções burguesas, as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Gloriosa, nós vamos ter a Revolução Francesa e, posteriormente, nós vamos ter aí a Revolução Industrial, que vai fazer com que essa burguesia ela se aproprie do modo de produção capitalista. Aqui é o professor Alberto Chaves para mais uma pedra preciosa e até a próxima. Olá, guerreiros! Tudo bem? Professor Dimas Rodrigues, professor de redação, passando aqui para a gente poder fechar a parte de redação, pedra preciosíssima para você. Já falamos a respeito do parágrafo de introdução, já falamos a respeito dos parágrafos de desenvolvimento e agora vamos fechar aí, com chave de ouro o seu texto. Qual é a técnica de produção de texto para o parágrafo de conclusão? Primeiro, você faz o fechamento dos argumentos, portanto, medidas são necessárias para resolver tal impasse, ponto final. Aí você está fechando os seus, turma, argumentos. Logo após, você vai fazer o quê? Vou apresentar a solução para o problema, no entanto, turma, obedecendo a esses 5 dedinhos, ok? Primeiro passo, o que você vai fazer? Colocar o agente, quem é que vai resolver o problema realmente. O governo pode resolver, certo? Um ministério, a sociedade, alguma ONG, ok? Mas coloque lá o agente. Logo após o agente, coloque a solução propriamente dita. Em outras pedras preciosas, nós falaremos, turma, mais especificamente dessa solução para o problema, certo? Logo após, você vai colocar o meio ou modo, como é que vai ser feito realmente, certo, turma, tal solução. Você coloca o detalhamento e a finalidade, para que realmente esta solução vai servir. E, por último, você fecha o texto, ok? Então, aguardo vocês para as nossas próximas pedras preciosas. Um abraço! E aí, pessoal, eu sou o professor Isaac Batista, eu estou trazendo para você uma pedra preciosa. A pedra preciosa de hoje é referente ao assunto de análise combinatória, que é um dos assuntos mais cobrados no Enem. E muita gente tem dificuldades com esse assunto, porque não sabe diferenciar permutação, arranjo e combinação. Para eu conseguir diferenciar esses 3 elementos, eu faço o seguinte, eu tenho que fazer uma pergunta para a questão. A ordem dos elementos importa? Se ela importar, eu vou usar permutação ou arranjo. E se ela não importar, eu vou usar combinação. Ora, professor, mas o senhor falou que se a ordem importar, eu vou usar arranjo ou permutação. E qual é a diferença desses dois? A diferença é a seguinte. Se o número de elementos for igual ao número de vagas que eu tenho, eu vou utilizar permutação. Agora, se o número de elementos for maior que o número de vagas, eu vou utilizar arranjo. Vamos aqui para a questão que a gente vai entender direitinho como isso funciona. Pessoal, vamos responder essa questão do Enem de 2009, questão 165, que ela traz exatamente o que a gente acabou de ver na nossa pedra preciosa. Ela diz o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma:
Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Gente, ele diz que foram sorteados 4 times dentre aqueles 12 que foram inscritos. Importa quem foi sorteado primeiro, quem foi sorteado segundo? Não. Não importa a ordem do sorteio. Os 4 vão para o mesmo grupo. Então, quando não importa, a gente já sabe que a gente usa combinação. E ele continua o seguinte. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo. Dentre os 4, a gente vai sortear 2 para o jogo de abertura, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. Olha só, ele deu a dica que o primeiro ele tem a vantagem de jogar no campo dele. Então, a ordem vai importar. Se a ordem vai importar, eu vou ter o quê? Arranjo ou permutação. Opa, mas eu tenho 4 times para escolher 2. Então, só pode ser arranjo. Então, alternativa letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Alternativa letra A, de aprovado no Enem 2020. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Isaac Batista e essa foi a minha Pedra Preciosa. Pedras Preciosas.